Salve, salve, sejam todos bem-vindos à aula de número 7. Eu sempre confundo, sempre perco as aulas, gente, é impressionante. A aula de número 7 aqui do Broadening the Concept of Marketing do Theodore Levy, não, é do Levy e do Kotler. Do Levitt é o Miopia em Marketing, esse é outro curso que eu também recomendo muito você buscar aqui na plataforma e ir lá acompanhar se você for o assinante da plataforma. O Miopia em Marketing é um clássico do marketing. Vale muito a pena aí você que é CEO conferir aquele conteúdo que eu gravei, porque tem muito insight, mas enfim, a ideia dessa aula não é fazer jabá de outro curso, é sim falar, dar uma continuidade na aula anterior, que eu falei que eu ia falar dos 5 primeiros, eu falei de 2 conceitos, né, de marketing do Kotler, então eu falei de 2, agora eu vou tentar falar de 3 para finalizar aquela aula, e aí a outra aula que eu falei que seria uma só, provavelmente eu vou dividir. Vocês já viram que a pauta aqui, a ementa funciona bem, né? Conforme eu vou me empolgando, vai virando mais conteúdo, mas eu acho que tem muito conteúdo que é importante, muita conclusão ali que eu vou fazendo durante a aula e que eu acho que é importante passar para vocês. Então eu vou tentar fazer um limite mais de tempo e menos de quantidade, assim, né? Mais limite de tempo e menos de quantidade. Acredito que esteja entregando alguns insights importantes para você aí que atua no seu mercado. Você que atua no seu mercado é ótimo, né? Beleza, então a gente estava falando de. Agora a gente falou, deixa eu voltar, de definição genérica de produto e falamos sobre definição de grupos-alvo, né? Agora a gente vai falar de diferenciação de marketing. Acho bem legal isso, que é diferente da vantagens por diferencial, tá? Então vou tentar fazer um gancho desses dois, mesmo porque no meio desses tem o behavior customs, que é, como que é behavior em português? Eu odeio quando eu faço isso, que eu não lembro a tradução, eu vou ter que pausar o vídeo para pesquisar. Comportamento, né? Behavior, comportamento, a análise do comportamento do consumidor. Enfim, vamos lá. Diferenciação de marketing, né? Ele coloca aqui. Então, quando uma organização de negócios define, né, para servir mais do que um grupo, olha que legal, né? Vamos lá, de novo, não é o diferencial que ele tem a vantagem, mas é uma diferenciação no marketing de comunicação, você vai ver. Ele vai maximizar a sua efetividade através da diferenciação da sua oferta de produto e comunicação. Olha que maravilhoso isso, o Kotler está falando lá em 1969, o Kotler e o Levy estão falando que você vai ser mais efetivo se você definir mais de um grupos, mais de um nicho para atacar. Você vai conseguir maximizar e ser mais efetivo diferenciando a oferta do seu produto e a comunicação. O que ele está falando aqui? Basicamente é personalização. Em 1969 ele já fala de personalização. Então é muito interessante a gente pensar que se a gente atinge mais de um mercado, mais de um ICP, a gente tem que mudar a oferta do nosso produto, a definição genérica do nosso produto para aquele ICP e a comunicação também para aquele ICP. E aí ele fala que isso também é verdade para não business organizations. E aí ele fala que, por exemplo, um sindicato de trabalhadores, eles têm que pensar mensagens diferentes para diferente parte do grupo que eles estão trabalhando. Então ele fala assim, para a empresa, eles têm que parecer meio que não estão gritando, tem que ser mais corporativo quando eles falam com a própria empresa. Quando eles estão falando com um conciliador, eles têm que parecer que eles são compromissados em cumprir o que eles estão pedindo, o que eles estão solicitando. E quando eles falam com o público, eles têm que buscar melhoria econômica para o público, para os trabalhadores que fazem parte do sindicato ali. Então,
Em organizações que tem mais, que fica mais claro ainda aqueles 4 subgrupos de consumidor, lembra da aula de consumidor, que ele divide em 4 subgrupos? Você tem que ter uma oferta de produto diferente e uma comunicação diferente para cada um daqueles 4. Então a gente está falando do consumidor direto, aí ele fala sobre o quadro societário ou os diretores, que seria quem está acima. Depois tem o público ativo e o público geral. Né? Seriam esses 4 perfis ali de consumidores. Quando você está falando com o público geral, você faz um trabalho muito mais de ganho para a comunidade. Para o público ativo, você pode fazer um trabalho mais institucional. Para os acionistas, você faz um trabalho muito mais, uma comunicação muito mais direta economicamente, de ganhos e tudo mais. E quando você fala para o seu consumidor final, para o seu consumidor direto, aí você fala da definição genérica do seu serviço, do seu produto. Então, assim, é o mesmo perfil, não é o mesmo perfil, é a mesma empresa precisando comunicar a mesma coisa, entre muitas aspas, fazer a própria comunicação de formas diferentes para mercados diferentes. Então, trazer intencionalidade, entender quem são os ICPs, quem são as pessoas, quem são dentro de uma jornada de B2B, por exemplo, a gente sempre tem os influenciadores, o tomador de decisão, o sabotador, e tem mais uma outra sequência que eu não vou lembrar, de mais gente que pode, o usuário sabotador, né? Tem todo mundo que usa, que está incluso na tomada de decisão, mas não, que influencia a tomada de decisão da compra. É uma comunicação para cada. É uma personalização para cada. Para o usuário é facilidade de uso, para o comprador é um ganho econômico, para quem assina o cheque é possibilidade de crescimento, sabe? Para o gestor é facilidade na gestão dos usuários. Então depende com quem você está falando, você direciona o seu discurso. Então é esse o trabalho, é isso que ele está trazendo em 1969. Então quando ele fala de diferenciação de marketing, ele está falando de trazer comunicação, oferta de produto e comunicação diferente para cada uma das frentes que você trabalha. Então é isso que a gente está trabalhando aqui. Beleza? Aí, Customer Behavior, análise de comportamento de consumidor, também não é segredo nenhum, mas ele fala que as organizações, né, increasingly também eu poderia ter pego a definição correta, mas increase é ampliar, né, melhorar. Eles melhoram o reconhecimento das necessidades e comportamentos de consumidor. Eles entendem que não são óbvias sem uma pesquisa formal e uma análise desses trabalhos, dessa pesquisa, né? Eles não podem fazer as ações baseados em impressões, em achismos, né? Eu vi um termo diferente, achologia. Eu gostei desse termo. Não pode ser pautado na achologia, né? Você tem que ter evidência, você tem que ter conhecimento, você tem que saber o perfil de consumo, o comportamento do consumidor para tomar melhor as suas ações de marketing. E aí ele fala, né, que, por exemplo, o fundraisers, né, a galera que busca fundo, né, que recolhe fundo, eles entendem que as pessoas doam por conta que eles vão ganhar alguma coisa em troca. Né? Normalmente quem faz doação é porque tá tendo alguma coisa em troca. Muitos doam para a comunidade por conta do senso de culpa que eles têm de ter um estado elevado, né, comparado com as necessidades de todo mundo ali. Então você ajuda outros por um sentimento de culpa ao êxito, né? Tem esse termo também em alguma linha terapêutica aí. Muitos eles doam para caridades médicas porque eles têm medo de que eles ficam com uma doença que ainda não tem cura, que é descoberta alguma doença. Outros doam por conta de se sentirem orgulhosos de doar. Então, entender o comportamento do consumidor, do porquê, as motivações do consumidor, ajuda você a direcionar.
Então ele fala que os fundraisers, eles estressaram essa importância de identificar os motivos, né, operacionais aqui de como os doadores, né, planejam, né, efetivamente fazer as suas doações. Então, quando a gente consegue fazer dar essa estressada nos porquês, no porquê que motiva aquele comportamento de compra, a gente consegue entender melhor como a gente posicionar o nosso produto naquele momento, ou que a nossa comunicação estimule aquele comportamento de compra, ou que ele dispare aquele comportamento de compra. Então é muito clássico assim, em mídia tradicional, propaganda de restaurante, coisa assim, é sempre perto da hora do almoço, né? Happy hour é sempre perto, 1 hora antes do happy hour. Então você tem algumas artimanhas de dar aquele, não é um gatilho mental, mas de fazer aquela aparição. Não é sorrateira a palavra que estava na cabeça, aparição conveniente, né? Aparecer naquele momento conveniente, sabe? Então, entender eu ia falar behavior de novo. O comportamento do consumidor te ajuda a entender em qual momento ele vai estar mais ou menos propício a te atender, a realizar aquela ação. E entendendo esses momentos, a gente vai trabalhando estratégias de comunicação e marketing para atuar nessas frentes, né? Então, bem interessante aí, mais uma que o Kotler coloca. E aí, indo para a última desta aula, as vantagens, os diferencial e... Opa, acabou minha caneta aqui. Morreu minha canetinha? Cadê você? Putz, acabou a bateria da minha caneta. É mesmo? Que zoado. As vantagens, vai ter que ser no Zoom aqui, assim, porque acabou, não consigo nem... Poxa, que pena. Tudo bem. Quem sabe faz ao vivo, apesar de ser gravado, né? Faz parte. Então, as vantagens diferenciar. Como que eu coloco? As vantagens por diferencial seria aqui. No Lean Canvas, a gente tem o unfair advantage, né? As vantagens injustas que você tem ali em relação a outros mercados. O que ele está trazendo aqui é as vantagens que te diferencia, né? Então, considerando a diferente forma de alcançar os grupos, os target groups, algumas organizações eles pensam em termos de procurar e demonstrar essa vantagem, esse diferencial. Tá ficando estranho falar vantagem, diferencial, em português tá meio a mesma coisa, né? Eles podem considerar elementos na sua reputação ou recursos que podem ser explorados para criar um valor especial na mente do potencial consumidor. Então é bem isso, pensar o que você tem de vantagem frente a aos seus concorrentes, frente ao mercado que você está, e explorar isso. Obviamente tem que fazer sentido para o target group, né? Ele coloca aqui que a gente está buscando aqui, ó, reaching target group, ficou estranho aqui sem a caneta, groups, né? Então tudo bem. Alcançando esses grupos e pensando neles, como mostrar a partir da nossa reputação ou recurso um diferencial. E aí ele coloca que a pequena ilha de Nassau consegue competir com Miami na propaganda pela grande dependência de como é o tempo. Então, assim, o tempo em Nassau pode ser mais agradável, apesar de tem uma vantagem competitiva. Talvez essa seja a melhor tradução para differential advantage, né? Uma vantagem competitiva. Porque aqui a gente está falando de uma vantagem em cima de seus competidores. Sem querer saiu essa, mas acho que fica melhor. Então, assim, é uma vantagem competitiva. Então, você pensar nos seus diferenciais baseados nos seus recursos, nas suas limitações
E nos perfis de grupo que você atende, você olha para o mercado e identifica uma vantagem competitiva para explorar essas vantagens frente aos seus concorrentes. Né? Então, eu sempre falo que diferencial ele tem que passar por dois critérios, né? Dois crivos. Teu concorrente não pode fazer e o teu cliente tem que perceber aquilo como valor. Se o seu cliente não percebe aquilo como valor, não é um diferencial competitivo. Não é uma vantagem competitiva. Então a gente tem que sempre trabalhar isso. Então é importante a gente entender que uma coisa é diferenciar mercado, outra coisa é diferencial competitivo. E no meio dessas duas tem o comportamento do consumidor. Então a gente diferencia mercado, identificando consumidores distintos e como comunicar e como criar ofertas do nosso produto específica para eles. Entende dos comportamentos deles, né? Em que momento a gente pode conversar com eles. E também aproveitando desses momentos, você vê como as coisas vão se somando. E aproveitando desses momentos, a gente comunica para eles os nossos diferenciais competitivos. Então, assim, tudo que eu tô falando nessas aulas, essas 9, né, eu já falei 2 mais 3, agora eu fechei 5. Como que ele chama? 9. Como é que era? Só para eu não perder aqui. 9 conceitos do guia crucial do marketing. Esses 9 conceitos do guia crucial do marketing. Esses últimos 3 da aula de hoje, a primeira é diferenciar. Quando você coloca na ordem, era isso que eu estava falando, eu me perdi, mas eu voltei. Quando você coloca na ordem, vai preenchendo, fazendo um checklist, você vai vendo que vai se encaixando muito legal. Né? Porque você pensa primeiro na definição genérica, daí você pensa nos seus nichos, aí você pensa de diferenciar os seus nichos, diferenciar dentro do nicho que você atua, que tipo de subgrupos tem ali, quais são os comportamentos desses subgrupos que podem me ajudar e que tipo de vantagem competitiva eu tenho que eu posso comunicar para esses subgrupos nos momentos mais pertinentes. Então a gente vai montando uma estratégia de marketing bastante interessante pensando nisso, né? Nesse caminho, né, que a gente vai estruturando. É bem legal. Na próxima aula eu vou falar de... Bom, não vou. Assiste aí a próxima aula, senão eu vou ficar enrolando, vai dar mais tempo. Eu tô tentando fechar perto dos 15 minutos, tá sempre dando ali no topo dos 18, mas pelo menos eu tô fechando abaixo dos 20, vai? Vamos lá. Beleza? Então a gente se vê na próxima aula.